Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento em que buscamos a Sua presença. Que amigos espirituais bondosos venham ter conosco e nos ajudem a renovar as nossas energias, fortalecendo o nosso espírito, renovando as nossas esperanças. O Evangelho segundo o Espiritismo hoje nos convida a refletir sobre o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, na instrução O Ponto de Vista. E nos diz Kardec o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Kardec nos fala nesse trecho do Evangelho de duas maneiras de compreendermos, de encararmos a vida. Nós podemos pensar na vida como sendo este intervalo entre nascimento do corpo físico e a morte dele, sem nada depois, numa visão materialista, que nos faz sofrer intensamente quando temos alguma dificuldade, algum problema, que faz com que a gente se sinta muitas vezes vítima, porque a nossa vida não é tão boa quanto julgamos que é a vida do nosso semelhante, do nosso vizinho, do nosso amigo. Esta vida, quando a encaramos como sendo o único que temos, sem nada após, tudo que acontece nela ganha uma proporção muito grande. Tudo muito urgente. Queremos conquistar muitas coisas e parece que o tempo é muito pequeno. Temos sonhos, temos projetos que o tempo que a vida nos oferece não é suficiente. Isso nos causa muito sofrimento. Mas há uma segunda maneira de percebermos, de compreendermos esta vida. É quando a vemos como um pequeno intervalo na nossa vida espiritual, que é
eterna. Quando compreendemos que somos espíritos eternos vivendo uma reencarnação, um momento de aprendizado, e que ao término deste intervalo de tempo, que nós chamamos de reencarnação, quando o nosso corpo não puder mais ser a nossa casa, a casa do espírito que nós somos, voltaremos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, e que a vida lá continuará a partir daquilo, tudo que fizemos agora, de tudo que aprendemos, de tudo que realizamos neste intervalo em que estávamos aqui na Terra. Quando nós compreendemos isso desta forma, a vida se torna muito mais fácil. Porque as coisas, as dificuldades da vida passam a ter um sentido. E elas passam a ser compreendidas como algo transitório. O sofrimento que possamos ter, que eventualmente tenhamos nesta vida, não é para sempre. É um sofrimento temporário diante de alguma coisa que precisamos aprender, que precisamos resgatar, enfim, alguma razão para ele existe. Talvez nós não consigamos compreender que razão é essa, mas movidos pela fé, compreendemos que no momento em que tivermos aprendido a lição, o sofrimento deixa de existir. Assim a vida se torna menos difícil. Assim a vida se torna uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de evolução. Cumprimos aqui uma programação estabelecida antes de aqui chegarmos, mas que podemos rever quando voltarmos ao mundo espiritual e podemos fazer uma outra programação para um outro momento de vida, uma outra reencarnação e assim sucessivamente. Nós espíritas compreendemos, entendemos que o espírito é eterno, que o que não é eterno é o nosso corpo físico, que tem uma duração relativa e proporcional às necessidades de cada um, mas que a vida espiritual, essa é eterna, e que somos felizes por podermos recomeçar. O recomeço, queridos amigos, queridos irmãos, é uma bênção na nossa vida. É a oportunidade que Deus nos dá a todos nós de tentarmos fazer novamente aquelas coisas que não fizemos tão bem. É a oportunidade de nos aproximarmos de quem magoamos, de quem ferimos. É a oportunidade de acertarmos naquelas situações em que hoje compreendemos que nos equivocamos. O recomeço que a ideia da reencarnação nos traz acalma o nosso espírito, porque compreendemos que é possível tentar outra vez e fazer melhor, que a cada dia basta a sua própria aflição, como nos disse Jesus, e que amanhã, quando o sol brilhar novamente, outro dia, outras oportunidades e outras realizações nos esperam. Renovados na fé, renovados na esperança, renovados na coragem e no bom ânimo, sigamos em frente. A vida espera por nós, espera pelo nosso bom ânimo, pela nossa coragem e pelas iniciativas na prática do bem.
que aproveitemos esse tempo que aqui estamos para realizar o bem, para semear o amor, a esperança e a alegria por onde formos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos envolva e que nos traga a serenidade que nos faz falta, a coragem que precisamos para continuar firmes e fortes, sabendo que esta vida é apenas uma etapa da nossa vida espiritual. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja.